Algumas pessoas podem dizer que o medo não é real, mas o medo é tão real que provavelmente você tem algum medo agora mesmo, na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho. E o fato de você ter medo muitas vezes está privando você de várias experiências que você poderia ter na sua vida. Por exemplo, se você tem medo de voar, isso vai limitar sua capacidade de viajar e conhecer o mundo ou visitar amigos. Se você tem medo de falar em público, isso vai limitar sua capacidade de se expressar e compartilhar ideias. Se você tem medo de falar com seu chefe ou pedir um aumento, isso afeta diretamente quanto dinheiro você ganha. E se você sonha em abrir um negócio ou já abriu um novo negócio, mas tem medo de falar com as pessoas e divulgar a sua empresa, o medo é algo que vai influenciar diretamente no sucesso do seu negócio. E é por isso que eu estou aqui para falar com você, porque não precisa ser assim. O medo é real, mas eu vou compartilhar uma ferramenta secreta que eu tenho usado há anos para vencer todos os medos que costumavam me impedir. Primeiro, antes de revelar essa arma secreta, eu quero abordar alguns fatos sobre o medo, o que é e o que não é, e algumas coisas que você pode não saber sobre o medo. Então, o medo é um estado físico em seu corpo, que é exatamente o mesmo que a excitação. Vou repetir, o medo e a excitação são exatamente o mesmo estado físico. Seu coração acelera, você pode suar um pouco, pode sentir um aperto no peito, pode sentir um frio na barriga, você tem uma descarga de cortisol. Basicamente, é a maneira como seu corpo entra em um estado de hiperconsciência porque você está se preparando para a ação. Agora, qual é a diferença entre medo e excitação? A única diferença entre medo e excitação é o que o seu cérebro está fazendo enquanto o seu corpo está agitado. Se você está animado, o seu cérebro está pensando: "Uau, isso vai ser legal, andar nessa montanha-russa". Agora, se você está com medo, seu cérebro está dizendo: "De jeito nenhum, não vou fazer isso, é perigoso, sai daqui, não faça isso". É uma resposta cerebral diferente. Portanto, o que é fundamental entender é que vamos usar o fato de a sua mente estar trabalhando a seu favor com a excitação ou contra você com o medo a seu favor. Vou lhe contar como em 1 minuto. O segundo ponto que eu quero que você entenda é que você pode ter ouvido um conselho de sinta o medo e faça mesmo assim, ou tente acalmar-se e pensar em pensamentos positivos. Isso não funciona, não é? E há uma razão para isso. Voltemos ao primeiro fato. Quando você está com medo, seu corpo está em um estado de agitação e excitação. Seu coração está acelerado, você todo agitado e consciente do que está acontecendo, e está meio em pânico. E o que acontece quando você está calmo? Você fica tranquilo, certo? Você tem um estado de baixa excitação. É muito, muito difícil passar de um estado de agitação, todo agitado e animado, para um estado de baixa excitação. Não funciona. É como tentar parar um trem jogando uma pedra nos trilhos. O trem descarrilha e causa um desastre. Na verdade, pesquisas comprovam que quando você tenta ignorar seus medos, isso os torna ainda piores. Também comprovaram que o pensamento positivo por si só pode piorar seus medos. Então, o que fazer? O que você faz quando está prestes a falar com seu chefe e sente medo? O que fazer quando precisa pegar um avião e está terrivelmente apavorado de voar? O que você faz se precisa fazer uma apresentação e tem medo de falar em público? Aqui está o que você vai fazer. Você vai usar uma estratégia, a mesma que eu uso que me ajudou a lidar muito bem com situações de alto estresse. É assim que você faz. Você usa a regra dos 5 segundos, em combinação com o que chamamos de pensamento âncora. E isso vai mudar a perspectiva do que a sua mente está fazendo, para que a sua mente vá de agitação e medo para agitação e excitação. Quando você estiver em uma situação que lhe cause medo, como ter que falar em público, você vai ficar agitado, vai parecer que você tem um buraco na barriga. Você pode até começar a suar e seu cérebro vai pensar: por que eu estou assim? Não deixe que a resposta seja: eu estou com medo, eu estou nervoso. Diga para si mesmo que você está animado. Estou animada por ter a oportunidade de falar sobre esse tema para as pessoas. Estou animado de falar com aquela pessoa que eu achei bonita. Estou animada para pedir um aumento para o meu chefe. E assim você engana o seu cérebro. Isso funciona como mágica. Dessa forma, você não sente como medo. Lembre-se de que o medo e a excitação causam a mesma coisa no seu corpo.
Você só precisa mudar a sua perspectiva. E essa é a primeira coisa que você precisa fazer, e usar isso junto com um pensamento âncora. O pensamento âncora é algo que vai ancorar você para que você não transforme qualquer situação em um ataque de pânico completo ou em uma situação em que você estrague tudo. É uma maneira de ancorar a si mesmo, de manter o controle sobre o que você está pensando e como você se comporta. Aqui está um exemplo se você tiver medo de voar. É importante, ao criar um pensamento âncora, escolher algo que esteja no contexto apropriado do que você tem medo de fazer. Então, para voar, escolha um pensamento âncora que tenha a ver com a viagem que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou embarcando em um avião de férias com meu marido, um pensamento âncora pode ser a imagem em minha mente de eu e ele relaxando à beira da piscina do hotel que vamos ficar, pois isso é um pensamento que me deixa feliz. Se você precisa ter uma conversa com seu chefe, escolha um pensamento âncora sobre como você se sente depois de ter essa conversa. Talvez seja você pegando o telefone e ligando para alguém que você ama e dizendo: "Nossa, foi tão bom, deu tudo certo." Ou você saindo da reunião e sentindo-se como: "Sim, eu consegui ter essa conversa, me sinto bem comigo mesmo." Agora que você tem seu pensamento âncora, está pronto para vencer o medo. E como você vai fazer isso? Então, voltemos ao exemplo sobre falar em público. Antes de entrar, você repetiu para si mesma que estava animada de ir até lá. Estava animada de mostrar as suas ideias. E então, uma pessoa levanta a mão e faz uma pergunta inesperada. Se isso acontecer, você vai usar a regra dos 5 segundos. Conte 5, 4, 3, 2, 1. Só de fazer isso, você vai impedir que o seu cérebro crie qualquer pensamento relacionado ao medo. Você mostra que você está no comando e traz o seu pensamento âncora. Você vai contar mentalmente 5, 4, 3, 2, 1. E enquanto isso, você pode agradecer a pessoa por ter feito uma pergunta, ou enquanto isso dizer que é uma ótima pergunta e trazer o pensamento de você saindo feliz dessa apresentação porque você foi muito bem. E esse é o seu pensamento âncora. E você vai ver que simplesmente fazendo isso, você estará calmo o suficiente para responder tranquilamente uma pergunta inesperada. Lembre-se de que o medo e a excitação são a mesma coisa para o nosso cérebro. A diferença é aquilo que você diz para ele que está sentindo. E o que o seu cérebro diz ao usar a regra dos 5 segundos e o pensamento âncora? É que você está no comando e tem uma visão que faz sentido sobre o que você está fazendo. Então, seu cérebro aceita. Você acabou de enganar seu cérebro. Se o medo te impede, ele pode limitar sua vida. Use essas técnicas para não deixar se limitar. Pense nas coisas que você gostaria de fazer, mas não faz porque tem medo. E pense também quais são os pensamentos que você poderia ter para que esse medo não o impedisse. Se você tiver alguma dificuldade, pode deixar um comentário no vídeo sobre o seu medo que eu te ajudo a encontrar as frases de animação e a sua frase âncora que fará sentido para o seu cérebro. O medo é real. Você não pode controlar os sentimentos que surgirão em seu corpo quando você está em um avião, quando você está falando com seu chefe ou quando você vê alguém atraente e realmente quer ir lá e falar com essa pessoa. Mas você sempre pode controlar o que você pensa e você sempre pode tomar uma decisão sobre as ações que você vai tomar. Então, da próxima vez que você se sentir com medo, 5, 4, 3, 2, 1, vá para aquele pensamento âncora e diga a você mesmo que está animado. E esse, meu amigo, é o poder de como você supera o medo em 5 segundos ou menos. E não esqueça, eu estou aqui para ajudá-lo sempre que puder e certifique-se de comemorar os seus sucessos.